Hoje a gente vai mergulhar direto num dos momentos mais fascinantes da literatura espiritual, o capítulo 21 do livro Nosso Lar, o famoso Continuando a Palestra. Essa reflexão de hoje é para irmos além do básico, tá? Nós vamos acompanhar os bastidores da vida no plano espiritual através daquela conversa reveladora entre o recém-chegado André Luiz e a sábia senhora Laura. É o momento exato em que noções superterrenas, como posse e memória, viram completamente de cabeça para baixo. Então, vamos juntos entender essa lógica estruturada, extremamente amorosa que rege o outro lado da vida. E para começar, vamos olhar para a primeiríssima dúvida de ordem bem terrena que o André Luiz solta nesse capítulo. Ele vira para Dona Laura e pergunta o seguinte: como é que funciona esse problema da propriedade aqui na colônia? Esta casa, por exemplo, é da senhora? Sabe, essa pergunta é o gancho perfeito. É uma curiosidade tão profundamente humana, tão carregada da nossa visão materialista, né? Afinal de contas, aqui na Terra a gente passa a vida inteira obcecado em acumular bens, juntar escrituras, garantir o nosso pedaço de chão. Mas a resposta que a senhora Laura dá, nossa, ela quebra esse paradigma de um jeito fascinante. Ela apresenta para ele um conceito que é um verdadeiro divisor de águas: o bônus hora. Lá em Nosso Lar, a ideia de propriedade é muito relativa, e tudo é adquirido com essa moeda espiritual. E o detalhe mais incrível: o bônus hora não é algo que a gente possa herdar, roubar ou ganhar na loteria, de jeito nenhum. Ele é conquistado puramente através do esforço individual, da dedicação e, principalmente, das horas de serviço ativo e útil ao próximo. Ou seja, na colônia espiritual, a verdadeira riqueza não se mede pelo que se acumula de matéria, mas pelo mérito real do trabalho. É só parar para pensar no contraste colossal que existe aí. De um lado, a nossa moeda aqui da Terra, que muitas vezes está ligada a status social, herança e uma riqueza super transitória que, vamos ser sinceros, ninguém leva para o túmulo. Do outro lado, a moeda espiritual, que é totalmente alicerçada em horas de serviço, esforço pessoal e mérito espiritual. As construções materiais na colônia são, no fim das contas, um patrimônio comum controlado pela governadoria. Esse dinheiro do plano espiritual até compra facilidades e lares, com certeza, mas ele só é forjado com o suor do trabalho edificante. Não tem atalho. E aí a conversa chega num número muito específico e super interessante: 30 mil. A Dona Laura conta para o André que cada família espiritual pode conquistar o direito a um lar se apresentar exatamente 30 mil bônus hora. O marido dela, o Ricardo, que chegou no plano espiritual 18 anos antes, entendeu rapidinho que precisava de esforço ativo e trabalhou sem parar para juntar essa quantia. Então, quando a Laura finalmente chegou ao nosso lar, ela pôde estrear a casa que o marido tinha preparado com o maior carinho. É um exemplo perfeito de como o pós-vida é organizado. Não existe milagre sem merecimento. O que existe é justiça, paciência e a recompensa pelo trabalho constante. Só que tem um ponto crucial nessa regra que é absolutamente genial. Uma família espiritual pode sim conquistar um lar, mas nunca, sob hipótese alguma, mais de um. Pensa na profundidade disso. Quando o mundo espiritual limita a propriedade a uma única casa por família, ele simplesmente corta pela raiz os piores vícios da nossa sociedade. Adeus acúmulo desnecessário, ganância, especulação imobiliária, desigualdade extrema. A gente trabalha para ter o nosso cantinho de paz, claro, mas ninguém trabalha para ser dono do teto do vizinho. É literalmente a vitória da fraternidade e do bom senso contra o nosso egoísmo crônico. Bom, depois de entender toda essa dinâmica sobre propriedades, o André Luiz, que ainda está super inquieto com a própria situação, faz uma mudança de assunto bem natural e entra no segundo grande tema da palestra. Ele solta aquela pergunta ansiosa: eu não atravessei o Rio da Morte? A senhora lembrou do seu passado logo que chegou ou teve que esperar o tempo passar? É aquela vontade clássica de quem se vê livre do corpo físico e acha que, num piscar de olhos, todo o conhecimento do universo e o histórico de todas as vidas passadas vão cair no colo. É uma expectativa muito humana, né? E é aí que a Dona Laura brilha de novo com uma frase de muito impacto. As escamas da inferioridade são muito fortes. Ela conta que teve sim que esperar o tempo passar. E essa resposta traz uma ideia transformadora para a gente. O esquecimento temporário do passado não é um castigo divino, como muita gente costuma imaginar. Muito pelo contrário, esse esquecimento é uma misericórdia gigante. É um escudo amoroso para almas que, como nós, ainda estão em pleno desenvolvimento. É o que permite que a gente foque no agora sem ser esmagado pelo peso do que já fomos ou fizemos. Na verdade, exige um equilíbrio espiritual gigantesco para conseguir lembrar do passado sem se destruir no processo. Se a gente for sincero, quase todo mundo traz um histórico bem pesado de erros clamorosos em outros ciclos da vida eterna. Imagina ser exposto, de uma hora para outra, a todo esse arquivo implacável de falhas? Essa memória prematura seria um fardo perigoso demais. Seria como tentar segurar o oceano inteiro
dentro de um copinho de vidro. A estrutura mental simplesmente não aguenta. Existem duas armadilhas psicológicas claríssimas quando falamos de memória prematura. De um lado, quem lembra de um crime grave que cometeu acaba se achando o ser mais horrível do universo e afunda numa culpa que paralisa tudo. Do outro lado, quem lembra de um crime que sofreu acaba vestindo a capa de sofredor crônico, afundando num vitimismo sem fim. Os dois extremos são venenos letais para a evolução. A mente trava completamente. Em vez do espírito seguir em frente, ele fica ali, preso num loop infinito de ressentimento ou remorso. É exatamente por isso que lembrar cedo demais corta o progresso de uma alma pela raiz. Então, na prática, como é que nosso lar lida com as memórias? Basicamente em 3 frentes. Primeiro, só aquelas almas perfeitamente seguras, com um nível altíssimo de elevação, recebem essas reminiscências de forma espontânea. Segundo, para a esmagadora maioria, o acesso a essas lembranças é rigorosamente controlado pelas leis espirituais. E terceiro, que é um alerta seríssimo, tentar burlar esse sistema de proteção divina quase sempre leva ao desequilíbrio e, no limite, à loucura. Aquela amnésia temporária que a gente experimenta não é um defeito, é literalmente um mecanismo de segurança projetado para proteger a nossa saúde mental e garantir que a gente continue caminhando para frente. E para fechar essa nossa reflexão, fica no ar uma pergunta daquelas que deixam uma pulga atrás da orelha. Que tipo de moeda espiritual a gente está acumulando agora, na nossa vida presente? Se o tempo de serviço e as nossas atitudes diárias é que moldam nosso destino lá na frente, o que é que estamos guardando nos nossos cofres íntimos? Paciência, caridade, horas de trabalho útil ou só estamos juntando ilusão material? A grande verdade é que o nosso verdadeiro lar começa a ser construído pelas nossas escolhas de hoje. Espero que esse mergulho no capítulo 21 tenha trazido muita clareza e despertado a curiosidade para continuar estudando. Um grande abraço e até a nossa próxima reflexão.